Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a resolução número 230 do Conselho Nacional de Justiça. Não sei se vocês se lembram, mas nas últimas aulas a gente falou sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a gente falou um pouco da importância do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que é a lei número 13.146 de 2015, e da forma como ela promove a inclusão justamente das pessoas que portam a deficiência. Hoje a gente vai falar sobre o Conselho Nacional de Justiça e sua resolução número 230. Logo nos artigos iniciais, no artigo 1º da resolução, a gente já consegue vislumbrar qual é o objetivo dessa resolução número 230. E o objetivo é justamente orientar e adequar as atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares às determinações exaradas na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e no Protocolo Facultativo. É importante também a gente dizer, né, que a resolução número 230, ela vai ser importante porque ela vai instituir as comissões permanentes de acessibilidade e inclusão, que é uma matéria que a gente vai ver nas próximas aulas. É importante lembrar que assim como a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência adotou logo nos artigos iniciais a determinação, a conceituação do que é a discriminação das pessoas com deficiência, é feita a mesma coisa, ou seja, é também conceituado na própria resolução número 230 do Conselho Nacional de Justiça a discriminação, o que é a discriminação com relação às pessoas com deficiência. Assim, no seu artigo 2º da resolução, é dito, de maneira expressa, que é entendida a discriminação como qualquer diferenciação, exclusão, restrição por ação ou omissão, baseada em deficiência com o propósito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, desfrute ou exercício em igualdade de oportunidades com as demais pessoas de direitos humanos e liberdades fundamentais, nos mais diversos âmbitos, no âmbito político, econômico, social, cultural, incluindo a própria recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. O que é importante a gente lembrar é que, aos moldes da própria lei, do próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, também optou a resolução do Conselho Nacional de Justiça pela conceituação de alguns termos importantes para que a gente compreenda toda a sistemática da proteção e da efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. Então, logo nos artigos iniciais, né, aos moldes, como eu disse, do que foi realizado no próprio Estatuto, a resolução 230 do Conselho Nacional de Justiça, ela vai conceituar alguns itens, alguns termos muito importantes para a compreensão do próprio estatuto ou da própria resolução. Por exemplo, a gente vai falar sobre acessibilidade e vai entender o que é a acessibilidade nos termos da própria resolução número 230. Segundo a resolução, a acessibilidade é toda possibilidade ou condição de alcance para a utilização com total segurança e autonomia dos espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, tanto na zona urbana quanto na zona rural, tanto nos locais privados quanto nos locais públicos. Então, sempre que a gente pensar em acessibilidade, a gente pensa realmente em acesso. É a possibilidade, a condição daquela pessoa portadora de deficiência conseguir utilizar de maneira segura, de maneira plena, todos os transportes, as edificações, os prédios, enfim, todos os espaços urbanos ou rurais de âmbito público ou privado. Além disso, a própria resolução número 230 vai nos informar o que são as barreiras. As barreiras, elas são entendidas como aqueles entraves, aqueles obstáculos que vão obstruir, que vão impedir justamente a livre movimentação, a livre mobilidade da pessoa portadora de deficiência. O que é importante a gente lembrar, né, e aqui é algo que é importante a gente enfatizar, é que as barreiras não necessariamente são instrumentos físicos, são instrumentos materiais, mas podem ser também comportamentos ou atitudes por parte das outras pessoas, atitudes, portanto, discriminatórias ou que visam a impedir a livre realização da pessoa com deficiência e a efetiva garantia dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência. Então, quando a gente pensa nas barreiras, a gente lembra que existem diversas categorias de barreiras. Existem as barreiras urbanísticas, por exemplo, que são aquelas que existem nas vias, nos espaços públicos, né, privados ou nos espaços abertos, de uso coletivo ou de uso individual, que vão justamente impossibilitar o livre gozo da pessoa portadora de deficiência. Além disso, existem, por exemplo, as barreiras arquitetônicas, que são aquelas que existem, por exemplo, nos edifícios públicos ou nos edifícios privados, e que, novamente, vão impedir, vão dificultar a livre mobilidade, o livre trânsito da pessoa com a pessoa portadora de deficiência. Além disso, quando a gente pensa nas barreiras, a gente lembra das barreiras nos transportes, que são justamente aquelas barreiras que existem nos sistemas, né, e nos meios de transporte de maneira geral, as barreiras na comunicação e na informação, que são aqueles entraves,
entraves, aquelas dificuldades, né, que vão impossibilitar a expressão ou a comunicação, o recebimento ou a emissão de mensagens por parte da pessoa portadora de deficiência. Além disso, a gente pensa nas barreiras atitudinais, que como eu disse antes, né, a gente não pode pensar nas barreiras apenas como elementos físicos, materiais, mas também como comportamentos, como atitudes. E aí, nesse sentido, as barreiras atitudinais são justamente as atitudes ou os comportamentos que vão impedir ou prejudicar a livre participação social da pessoa com deficiência. A gente tem a adaptação razoável. A adaptação razoável é outro conceito que também foi inaugurado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e agora pela Resolução 230 do Conselho Nacional de Justiça, que representa justamente aquelas modificações ou aqueles ajustes que são necessários, que são adequados e que não vão acarretar um ônus desproporcional ou indevido quando requeridos em cada caso, e vão assegurar justamente que as pessoas portadoras de deficiência, elas possam gozar e elas possam exercer os direitos fundamentais que lhes são garantidos, as suas liberdades. Além disso, a gente pensa no desenho universal, e aqui é muito importante, porque se por um lado a adaptação razoável é toda alteração ou pequena modificação, ajuste, que não gere um ônus desproporcional, mas que vai garantir justamente a efetividade das liberdades, dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, quando a gente pensa no desenho universal, a gente pensa sobre a ausência desses ajustes ou desses pequenos reparos, justamente porque se refere a produtos, serviços, ambientes, programas que não precisam ser adaptados, justamente porque se aplicam a qualquer pessoa. Não há necessidade, portanto, de adaptação ou de realização de um projeto específico, justamente porque são acessíveis a qualquer pessoa, portadora de deficiência ou não. Além disso, a gente pensa na tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva se refere aos produtos, aos equipamentos, aos dispositivos, aos recursos, né, metodologias, enfim, elementos de qualquer natureza, inclusive estratégias, por exemplo, que objetivem promover a funcionalidade relativa à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. A comunicação, como a gente disse, é justamente a possibilidade de emitir e de receber mensagens, e aqui a gente faz referência justamente à interação do cidadão, né, que abrange, por exemplo, a língua brasileira de sinais, que são as libras, o braille, a comunicação tátil, a comunicação sonora, né, por meio dos sistemas auditivos, entre outros. É sempre você pensar, né, na possibilidade de comunicação, de plena comunicação, sem a existência de qualquer entrave que impossibilite ou que de alguma maneira obstrua a comunicação entre as partes, na celebração, por exemplo, de negócios ou na vida diária. Quando a gente pensa no atendente pessoal e no acompanhante, aqui é muito importante, a gente lembra das pessoas que estão próximas, que estão auxiliando as pessoas portadoras de deficiência. Acompanhante pessoal pode ser membro ou não da família e pode receber alguma remuneração ou não pelos serviços prestados. Mas, de maneira geral, o acompanhante pessoal é aquela pessoa que vai acompanhar a pessoa com deficiência. Ela vai prestar os cuidados básicos, essenciais, para que a pessoa com deficiência ela consiga se realizar e consiga exercer todas as atividades do dia a dia. Nesse ponto, é importante a gente lembrar que estão excluídos, por exemplo, os profissionais ou os técnicos que exercem aquela tarefa de maneira profissional, né, com profissões legalizadas. Por outro lado, a gente pensa no acompanhante. O acompanhante e o atendente pessoal podem ou não ser a mesma pessoa. A diferença é que o acompanhante é aquela pessoa que vai acompanhar em determinada, em específica atividade a pessoa portadora de deficiência, mas não necessariamente que essa pessoa, esse acompanhante, será um atendente pessoal, no sentido de que pode ser que esse acompanhante não acompanhe diariamente em todas as atividades o portador de deficiência. Bom, por fim, a gente fala nessa aula ainda sobre o artigo 3º da Resolução 230 do CNJ, que vai dizer sobre a igualdade, sobre a necessidade de se promover a igualdade entre as pessoas portadoras de deficiência e as demais pessoas. Então, o artigo 3º nos diz que para promover a igualdade serão adotadas com urgência as medidas apropriadas para eliminar e prevenir qualquer barreira. E aí, são todas as barreiras que a gente viu, né? Urbanística, arquitetônica, nos transportes, nas comunicações, na informação, entre outros. E o objetivo é justamente garantir às pessoas com deficiência quantas adaptações razoáveis ou tecnológicas forem necessárias, justamente para se assegurar a acessibilidade plena das pessoas portadoras de deficiência. Bom, pessoal, por hoje é só, mas a gente se encontra na próxima aula do Trilhante. Fique com a gente!